Olá, um ótimo dia, um feliz sábado para todos vocês. Que Deus os abençoe e os guarde. Hoje, dia do Senhor, dia de você obedecer a palavra do Senhor, guardando o dia de sábado, celebrando a guarda desse dia, porque Deus santificou e separou esse dia para algo especial. Por isso, na palavra do Senhor diz que hoje é o santo dia do Senhor. Por isso, nesse momento, eu convido você a abrir a sua Bíblia no capítulo 40 do livro do profeta Jeremias e também convido você a compartilhar essa mensagem nas suas redes sociais. Vamos a uma oração? Curve a sua fronte onde você está e vamos falar com Deus. Pai, que habita nas alturas dos céus, louvado e exaltado seja o teu santo nome. Muito obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor nos concede uma ótima noite de repouso, um feliz despertar. Estamos aqui, Senhor Deus, para agradecer a Ti, Senhor, por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre cada um de nós. Pai querido, Pai de amor, ao estudarmos a Tua palavra agora, que o Senhor possa nos cobrir de bênçãos para compreendê-la e assim colocarmos em prática. Todas essas bênçãos suplicamos em nome de Jesus. Amém. O título da mensagem de hoje é Jeremias, o pastor fiel. Capítulo 40 vai falar a respeito da atitude de Jeremias quando o seu povo foi preso e quando ele teve a oportunidade de escolher seguir para a Babilônia ou permanecer ali com o seu povo. Agora vamos entender a palavra do Senhor? Capítulo 40, de onde Deus vai falar agora ao seu coração. Olhe para a sua Bíblia, versículo 1 diz assim: Palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, depois que Nebuzaradã, o chefe da guarda, o pôs em liberdade em Ramá, estando ele atado com cadeias no meio de todos os do cativeiro de Jerusalém e de Judá, que foram levados cativos para a Babilônia. Parece aqui que Jeremias estava preso também no meio do povo, indo cativo para a Babilônia, preso, acorrentado ali. Mas veio uma ordem do quartel-general de Nabucodonosor, que vai dizer aqui o capítulo, versículo, que é lá em Ramá. Parece que Nabucodonosor ele não vai lá pessoalmente até Jerusalém para confrontar ali, mas ele fica num tipo de um quartel-general que ficava em Ramá, cerca de 500 quilômetros, mais ou menos, de Jerusalém. E então veio uma ordem para Nebuzaradã, que era o chefe da guarda do rei, dizendo que deveria colocar em liberdade Jeremias. E aí, então, tomou o chefe da guarda, a Jeremias, e lhe disse: observe isso agora. Eu quero que vocês prestem bem atenção no que diz Nebuzaradã, tocado por Deus. Olha o que ele diz. Tomou o chefe da guarda, versículo 2, a Jeremias, ele disse: O Senhor teu Deus pronunciou este mal contra este lugar. Parece que Nabucodonosor, Nebuzaradã, que era o chefe da guarda, parece que eles sabiam das profecias de Jeremias, falando que o povo deveria se entregar para Nabucodonosor. Eles sabiam, porque as profecias, Jeremias parece aqui ser um profeta bem famoso nesta época. E aí, queridos, ele fala: olha, Deus, o seu Deus, pronunciou este mal contra este lugar. O Senhor o trouxe e fez como tinha dito, porque pecaste contra o Senhor. Observe que um povo mau, um povo que guerreava contra as nações, matava pessoas, coloca o dedo no olho, coloca o dedo na ferida do povo de Deus e diz: vocês são pecadores, vocês pecaram contra o Deus vivo, contra o Deus de vocês. Ouvir diante do seu povo que eles eram pecadores era até fácil. Agora, ouvir de outros de fora que eles eram pecadores, que eles eram errados, queridos, isso deve ter doído demais na pele do povo orgulhoso de Jerusalém. Isso deveria ter ferido o ego deles. Sabe o que eu vejo nisso, queridos? É Deus tirando a máscara de crente, tirando a máscara de bonzinho que aquele povo tinha, tirando a máscara de crente que aquele povo tinha.
Tem uma frase que eu sempre costumo dizer, que não é minha, que diz assim: a máscara do crente, ela não permanece para sempre. Ou você tira, ou Deus dá um jeito de arrancar, queridos. É isso mesmo. Deus está usando aqui um general, Nebuzaradã, usando Nabucodonosor para arrancar a máscara de bonzinho, de crente que tinha o povo de Deus naquela época. Ouvir entre os seus compatriotas que eles eram pecadores, ouvir da boca de Jeremias que eles erraram contra Deus, era uma coisa, mas ouvir de uma nação gentia, de um povo que não era temente a Deus, para eles foi a catástrofe pior, queridos. Então, olha bem agora, Deus usa aqui uma nação ímpia para castigar o seu povo. Aí, queridos, ele liberta Jeremias, coloca Jeremias em liberdade. E aí, queridos, ele fala para Jeremias isto. Presta atenção agora. Diz assim a palavra do Senhor: agora, pois, eis que te livrei hoje das cadeias que estavam sobre as tuas mãos. Se te apraz vir comigo para a Babilônia, vem e eu cuidarei bem de ti. Mas, se não te apraz vir comigo para a Babilônia, deixa de vir. Olha toda esta terra diante de ti, para onde julgares bom e próprio ir, vai para onde você quiser. Ele tinha duas escolhas a fazer. Jeremias sempre teve escolhas difíceis na vida dele para fazer, queridos. Jeremias sempre teve escolhas difíceis para fazer. Eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho. Mas a Bíblia está dizendo aqui que Nabucodonosor dá uma ordem a Nebuzaradã, que era o chefe, dizendo a ele assim: olha, deixa eu falar uma coisa para você, avisa ele que ele pode escolher o que ele quiser. O que for bom para ele ir para a Babilônia não era um mau negócio para Jeremias, não, queridos. Sabe por que não era um mau negócio? Porque ele não ia chegar lá como um cativo. Ele ia chegar lá em liberdade. Ele poderia fazer o que ele quisesse lá na Babilônia, viver a vida que ele quisesse lá na Babilônia, que ele seria protegido lá. Mas ele não escolheu ir para lá. Também ele poderia escolher ir para um outro lugar, mas ele escolheu ficar com o restante, com o remanescente que ficou lá. Esse remanescente eram os pobres, eram as mulheres, eram as crianças, vou dizer para você, aqueles que iam continuar cuidando da terra, que não tinha influência nenhuma, que não era nem da realeza, que não era nem dos sábios, que não era ninguém influenciadores, que não influenciava ninguém. Então, foi esses que Nabucodonosor deixou vivo, queridos. É esses que estão ali para continuar cuidando da terra. E aí a Bíblia vai dizer que Jeremias diz assim, olha só que interessante, olha só, mas visto que ele tardava em decidir-se, o capitão lhe disse: volta a Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, a quem o rei da Babilônia nomeou governador da cidade de Judá, e habita com ele no meio do povo, ou se para qualquer outra parte te aprover ir, vai. Deu-lhe o chefe da guarda mantimento e um presente, e o deixou ir. Assim foi Jeremias a Gedalias, filho de Aicão, a Mispa, e habitou com ele no meio do povo que havia ficado na terra. Vou falar uma coisa para vocês. Como que ficou a terra de Jerusalém? Devastada. A terra ficou devastada, tudo destruído, queridos. Mas o povo estava ali precisando de um pastor, precisando de alguém para guiar, para ajudar. Jeremias podia simplesmente escolher não ficar com eles, porque eles haviam rejeitado as palavras que ele havia dito. Jeremias poderia ter ido para a Babilônia, poderia ter ido para qualquer outro lugar, mas Jeremias escolheu ficar ali no meio do seu povo. Agora, queridos, olha quem ficou ali. Ficou ali mulheres, meninos, os mais pobres, que não foram levados ao exílio para a Babilônia, no verso 7. E aí, Gedalias, um homem bom, um general bom, um governador bom, que Nabucodonosor colocou ali. Esse homem tinha um coração muito bom, queridos. Mas, ainda no meio do povo de Deus, tinha pessoas egoístas, e um deles é chamado de Ismael, filho de Netanias. E esse Ismael, depois, ele vai conspirar contra a vida de Gedalias. Olha só, queridos, Deus destruiu a cidade, Deus permitiu que todas as coisas pudessem acontecer com eles, para eles entenderem.
Mas nada tinha mudado o coração desses homens egoístas. Você vai ver no próximo capítulo, no capítulo 41, que Ismael, ele só porque ele tinha um sangue nobre, só porque ele achava que ele poderia governar o povo de Deus. Entenda que o povo de Deus naquela época já estava todos dizimados, era um restante, era só os pobres, aqueles que haviam ficado ali. Mas ele não aceitou Gedalias, ele não aceitou o governador que Nabucodonosor havia colocado ali. E ele então conspira contra ele para tirar a vida de um homem bom. Gedalias era um homem bom, queridos. Nada temais, verso 9 ele diz, Gedalias diz, nada temais da parte dos caldeus, ficai na terra, servi ao rei da Babilônia e bem vos irá. Ou seja, Gedalias, ele era um servo de Nabucodonosor, conduzindo ali a terra. Mas logo depois, queridos, infelizmente, você vai perceber que Ismael conspira contra Gedalias. Mas observe uma coisa muito importante que eu quero mostrar para vocês, a partir do verso 13. Um homem chamado Joanã, filho de Careá, e todos os príncipes dos exércitos que estavam no campo vieram a Gedalia, a Mispa, e lhe disseram: sabes tu que Balins, rei dos filhos de Amon, enviou a Ismael, filho de Netanias, para tirar a vida, mas Gedalias, filho de Aicão, não lhe deu crédito. Deus avisou, mandou alguém avisar Gedalias que alguém estava querendo tirar a vida dele, mas mesmo assim, Gedalias não deu crédito. Jesus, queridos, quando esteve nessa terra, Jesus sabia muito bem quem queria tirar-lhe a vida. Jesus conhecia as pessoas. Quando você vai para o capítulo 2 do livro do Evangelho de João, ali nos últimos versos, Jesus conhecia as pessoas que estavam ao seu redor, que queriam tirar-lhe a sua vida. Gedalias, ele bancou o inocente aqui. E você vai perceber depois, no capítulo 41, que a vida dele foi tirada por Ismael. Olha só, queridos, mesmo depois de tantas coisas, de tantas disciplinas que Deus deu ao seu povo, nem assim o coração deles tinha mudado. Queridos, deixa eu falar uma coisa para você. Talvez eu esteja falando com alguém que já perdeu pai, já perdeu mãe, já perdeu pessoas queridas e ainda continua com o coração duro. Será que você não está vendo que hoje Deus quer salvar você? Jesus Cristo, ele é o verdadeiro pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. Jeremias é apenas um tipo de Cristo aqui, que prefere ficar com aqueles derrotados, com aqueles que precisam de ajuda. Hoje Jesus quer ficar com você, hoje Jesus quer mudar a sua vida, hoje Jesus quer mudar a sua sorte, porque um dia ele vai voltar para nos levar, para morar com ele para sempre. Pegue essa mensagem para você e aceite Jesus como seu Salvador, como o pastor da sua vida, porque Jeremias, ele foi um pastor fiel, como Jesus também é fiel. Que Deus te abençoe e te guarde e que você tenha um ótimo sábado, em nome de Jesus. Amém.